sou a Juliana e no ciclo de vídeos que eu abordarei, nós falaremos sobre o estranho em mim. Nesse primeiro, o fator repetição, do texto O Estranho, de Freud, de 1919. Freud nos diz em seu texto que o fator repetição provoca certa estranheza e remete à sensação de desamparo, experimentada em alguns estados de fantasia, oníricos. Por exemplo, quando se perde em uma cidade e você acaba andando em círculos tentando achar o caminho certo. Ou quando você está num quarto escuro e tenta achar o interruptor e acaba esbarrando no mesmo móvel várias vezes. Essas repetições provocam certa estranheza e causam um certo desconforto. E o que poderia ser o acaso ou a coincidência, a psicanálise analisa como repetição. A gente pode analisar que o indivíduo está misturado, que ele mistura-se. Ou quando analisamos a questão de desamparo, podemos analisar que o indivíduo está desconectado de si, sem identidade. Quando em eventos independentes, por exemplo, você pega uma senha na padaria, esse mesmo número vai aparecer na placa de um carro ou na reserva de um quarto de hotel. Isso é no mínimo estranho para quem não atribui isso a uma certa superstição, mesmo se atribuir isso à superstição, ou mesmo atribuir um significado secreto a essas coincidências. Freud considera isso muito estranho. E através da teoria de Freud, nós sabemos que a mente inconsciente, quando ela está voltada à compulsão, à repetição, ela vai prevalecer sobre o princípio do prazer. Então foi isso que levou Freud à análise dos pacientes neuróticos obsessivos. O Freud nos diz e tenta provar a hipótese de que os pacientes neuróticos obsessivos, eles podem sentir o estranho como persecutório. E ele vai tentar desviar da realidade esses fatos e os acontecimentos. Então, o Freud vai dizer, ele traz no texto, um exemplo de um paciente dele que foi para um centro de tratamento hidropático, aquelas instâncias que tinha de tratamentos através de água. E que esse paciente teve uma melhora muito significativa. E ele atribuiu essa melhora significativa ao fato dele ter ficado hospedado ao lado do quarto de uma das enfermeiras e não ao fato do tratamento das águas em si. E numa segunda vez, quando esse paciente volta para essa instância hidropática de tratamento, ele quer ficar naquele mesmo quarto que ele havia ficado, só que já tinha uma outra pessoa hospedada lá. E o paciente do Freud deseja a morte desse senhor que estava hospedado no quarto que ele queria ficar. E esse senhor acaba vindo a falecer. E o paciente do Freud acha que ele faleceu não por causa que já era um senhor de idade e estava já doente, buscando cura nessa instância hidropática, mas ao desejo do paciente do Freud, o desejo que ele de ter atribuído essa morte, é o desejo dele do falecimento deste outro hóspede. Freud vem a denominar esses exemplos de estranho, ele denomina isso como onipotência do pensamento. Então, a essência do estudo está entre dois fatores. O afeto permanece a um impulso emocional, e esse afeto for reprimido, ele transforma a ansiedade. O medo é um afeto, é um impulso emocional. Logo é desejo. Construiria então o estranho, independente se assustador ou se afeto.